que é transtorno de personalidade? Você já parou para pensar sobre essa questão? Sou Marlene Mendonça, sou psicóloga clínica e esse é o nosso assunto em pauta no vídeo de hoje. Bom, mas antes de começarmos a falar sobre transtorno de personalidade, penso que seria importante definirmos o que é personalidade. Personalidade é uma construção que fazemos de nós mesmos ao longo de nossas vidas. Está ligada às dimensões emocional, intelectual, social e física. Está também muito ligada à consciência que nós temos e à imagem que nós temos de nós mesmos. Para entendermos a personalidade, nós precisamos levar em conta três grandes fatores que, de certa forma, vão como que moldando a nossa personalidade. O primeiro fator é a influência genética, ou seja, os aspectos hereditários que recebemos de nossas famílias. Segundo fator é o meio social que vivemos. E nele podemos colocar a família e dentro da família o ambiente que fomos criados. Colocar também a escola, a igreja, o ciclo de amizade, o ambiente cultural na qual estamos inseridos. E o terceiro fator, nossas experiências pessoais. Os acontecimentos positivos e negativos que vivenciamos, mas sobretudo o nosso posicionamento diante deles. A psiquiatra doutora Maria Fernanda Caliani, ela define personalidade como sendo o conjunto de características psicológicas que determinam o nosso jeito de sentir, de pensar, de agir e se relacionar com as pessoas. Enfim, eu diria que personalidade é a nossa marca registrada na vida. É a forma como eu ajo e como eu reajo diante de tudo que me acontece. O que seria então um transtorno de personalidade? É quando o jeito de ser da pessoa ele é disfuncional. A pessoa não consegue produzir, se relacionar, lidar com as situações e as suas atitudes elas provocam uma certa estranheza nos outros e provoca sofrimento também para ela mesma e para as pessoas que a cercam. Quando isso acontece, provavelmente estamos falando de um transtorno de personalidade. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também conhecido como DSM-5, define transtorno de personalidade como sendo um padrão persistente e inflexível de experiências internas e comportamentos que fogem completamente ao padrão que é considerado aceitável dentro da cultura do indivíduo. Esse padrão, vivenciado pela pessoa, costuma provocar sofrimento e prejuízo funcional no funcionamento social, profissional e em outras áreas da vida do indivíduo. Em geral, costuma atingir ou a cognição, ou a afetividade, ou o funcionamento das relações interpessoais, ou ainda o controle dos impulsos. Em algumas situações, atinge até uma ou mais dessas dimensões. O psiquiatra Fernando Portela Câmara, em seu artigo intitulado Introdução aos Transtornos de Personalidade, ele diz que o portador de transtorno de personalidade ele é tipicamente desajustado no meio em que vive e manifesta essa dissonância com uma agressividade, com uma introversão exagerada, com exibicionismo desmedido, uma desconfiança injustificada. Essas características formam o caráter do indivíduo e acompanham ao longo de toda a vida. Que critérios, então, são necessários ser levados em conta para diagnosticar um transtorno de personalidade? Primeiro, verificar se os chamados comportamentos estranhos que a pessoa tem apareceram no final da adolescência ou no início da vida adulta e se são estáveis e contínuos ao longo do tempo. Segundo, verificar se esses comportamentos ou atitudes estranhas aparecem quando a pessoa menos espera. Ou seja, eles são invasivos, inflexíveis e se manifestam sempre em situações sociais, ocupacionais ou pessoais, revelando uma incapacidade da pessoa de se adaptar ao ambiente. Terceiro, verificar se esses chamados comportamentos estranhos não estão ligados a um transtorno mental ou uma doença cerebral, ou também verificar se não está ligado a uma consequência de uso de entorpecente. Quem é que faz o diagnóstico de transtorno de personalidade?
Esse diagnóstico é feito por um especialista, ou um psiquiatra, um neurologista, um clínico geral, um psicólogo. Esses profissionais vão realizar uma avaliação mental e analisar o histórico médico, bem como a gravidade dos sintomas que o paciente apresenta. Ou seja, em geral, esse diagnóstico não é algo feito de imediato, numa consulta apenas. O profissional vai precisar avaliar o histórico, os sintomas, ouvir algumas pessoas próximas desse paciente para entender onde, quando e como esses sintomas aparecem. No DSM-5, os transtornos de personalidade estão reunidos em 3 grupos com base nas suas semelhanças. O grupo A, ele é composto pelos paranoides, esquizoides e esquizotípicos. Esse é o chamado grupo dos excêntricos e esquisitos. Se caracterizam pela predominância da desconfiança, do isolamento social, do empobrecimento nas relações. O grupo B é composto pelos antissociais, borderlines ou fronteiriços, histriônicos e pelos narcisistas. Este é o chamado grupo dos dramáticos emocionais e imprevisíveis. Se caracterizam pela dramaticidade, pela teatralidade, pelo comportamento criminoso ou violento, pela instabilidade emocional. E o grupo C, que é composto pelos evitativos, dependentes e obsessivos compulsivos. São também conhecidos como grupo dos ansiosos ou medrosos. Nesse grupo, os sintomas eles não são tão perceptíveis e por isso mesmo causam maior desconforto interno ao indivíduo. Estão relacionados com uma profunda ansiedade e angústia em relação aos contatos sociais e aos afazeres do dia a dia. Nós falaremos sobre cada um dos tipos de personalidade, dos transtornos de personalidade nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus contatos, acione o sininho, se inscreva no canal. Assim faremos com que os conteúdos desse canal cheguem a muito mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!